Eu quero saudar a todos os nossos irmãos, aqueles que nos veem pelos canais abertos, né, da TV. Aonde você está, em qualquer parte do Brasil, lá no norte, nordeste, aquela região toda, centro-oeste, enfim, qualquer local que você tiver, você tem acesso aos canais abertos de televisão. Se você não sabe na sua região qual, entra no site da Igreja Cristã Maranata e lá tem todos os números dos canais, inclusive da região onde você está. Mas você também pode acessar o canal 87 da Sky, ou 587, também vai ver os nossos programas, ou em qualquer uma das nossas plataformas no YouTube. Irmãos nossos, como dissemos, da Igreja Cristã Maranata, irmãos nossos de outras igrejas, servos de Deus, que nós compartilhamos, que nós recebemos muito bem, que são servos de Deus e que nós amamos também. A todos, a paz do Senhor. Aqui novamente no nosso programa, pastor Francisco Damiani. Paz do Senhor, todos os irmãos. Guilherme. Paz do Senhor. Como havia prometido, nós vamos terminar essa parte que estamos falando de ministérios dentro da carta de Judas, aqueles 3 pontos importantes que chamam a nossa atenção, que é para os irmãos, né, começarem a desenvolver isso aí. Caminho de Caim, contradição de Coré e prêmio de Balaão. Para fazer um programa só para os irmãos entenderem, porque ficou muito assim, solto. Então nós vamos começar. Francisco, vamos lá. Caminho de Caim. Por que Judas coloca isso? O que Judas está profetizando para nós em cima de ministério? Para a igreja. Muito bem. Quando o profeta, Judas, ele fala assim sobre o caminho de Caim, né? Porque entraram pelo caminho de Caim. Amadeu, nós temos muito claro, né, para nós quem é o caminho. Então, quem é o caminho para nós? O caminho para nós é o Senhor Jesus. O caminho para nós, ele é tipificado no Cordeiro, que é o Senhor Jesus, né? Ele é profético. Esse caminho, ele é profético. E quando o Judas aqui descreve porque entraram pelo caminho de Caim, então ele está alertando para os nossos dias, para o nosso tempo, para um outro caminho, porque o caminho de Caim é o caminho da razão. Ele deixou o profético e colocou ali a sua razão. Que é muito mais simpático, né? Por que isso? Exatamente. Por quê? Porque é mais agradável. Ele colocou os frutos da terra, colocou ali, afinal de contas, eu lavrei a terra, eu plantei. Então, ele estava apresentando ali aquilo que era mais agradável, né? Hoje, os nossos cultos, eles precisam estar dentro desse caminho, ou seja, dentro do profético. Você, quando sai desse caminho e entra para o caminho de Caim, então você vai participar daquilo que muitos estão vivendo nessa hora. Como é que é o culto hoje? O culto hoje é emoção. Você apela para a emoção. Não, o culto hoje ele tem que ser diferente. Então foi o seguinte: teatro. É um teatro. Algumas representações. Apaga as luzes, é um teatro, né? As pessoas vestidas a caráter. Hoje o culto hoje, show de... ele vai ser um show, vai ser um culto de autoajuda. Músicas das mais... Isso. Pulando aquela coisa toda. Quais são os louvores que nós vamos usar? Não, os louvores, para ser agradável, tem que seguir o ritmo daquele mundo. A pessoa tem que dançar. Qual é o ritmo que o mundo está ali vivendo aí? Aí você pega um louvor e bota dentro daquele ritmo e as pessoas gostam. As pessoas, né? Muito bom. Isso só traz emoção, traz a razão que está ali. Exatamente. Mas não entra naquilo que é os mistérios de Deus. Francisco, é muito importante esse lado que você está falando, o caminho de Caim. Você falou muito bem. Você sai do caminho que é o Cordeiro, que é o Abel, que é profético. O caminho é estreito, não é largo. A Bíblia diz isso. E você entra para o de cá, que é largo. Fruto da terra, que é agradável. Você faz um culto, aí você vai para aquele culto solene que as pessoas... Quem que não quer ir para um culto, entre aspas, um culto onde você dança, você faz um monte de coisa, você
luz acende para lá, para aquela coisa toda, você apresenta aquilo que o mundo apresenta. Aquilo que o jovem, então, aquilo que o jovem participa no mundo, ele só muda de local. Só muda, não é, muda de local, só muda de local, mas e tema, mas o negócio funciona do mesmo jeito, é diferente, entendeu? Daquilo que é profético. E voltando aqui ao texto, que é o nosso texto básico, que é Judas 1:11, diz assim, começa dizendo assim, ai deles. Ai deles, quer dizer, é um juízo, né? Um juízo. É um juízo, quer dizer, entraram, porque saíram do profético. Exatamente. E entraram para a razão. Pô, é muito... É interessante o texto, porque diz assim, ai deles, porque entraram. Quando você entra, é a escolha, né? Você que escolheu entrar por esse caminho. Entraram pelo caminho de Caim, e depois que entra por esse caminho, foram levados pelo engano do prêmio de Balaão, e pereceram na contradição de Coré. Mas eu queria agora passar para você, vamos lá, então aqui o caminho, ficou claro aqui com o Damiani, né? Jesus é o caminho. Exatamente. Então o caminho é o Cordeiro. Esse era o caminho. Eles entraram pelo caminho de Caim, que não era o Cordeiro, que era fruto da terra. Que aquilo que se produz aqui, é daqui, é de baixo. Entendeu? Você faz um culto, e o culto não é para engrandecimento ao Senhor, o culto é para uma coisa terrena, uma coisa passageira, uma coisa de emoção, uma coisa de... Bom, tem uma série de coisas isso aqui. Isso é um desvio, né? Ele falou muito bem sobre isso. Judas coloca aí. A segunda é a contradição de Coré. Vamos lá, ô Guilherme. O texto diz que eles pereceram na contradição de Coré. Sim. Por quê? Porque a ação de Coré foi uma ação que Deus considerou uma rebelião. Então, foi uma rebelião contra o governo de Moisés, ou seja, uma rebelião contra o governo que o Senhor estabeleceu pelo Espírito Santo na pessoa de Moisés. Então, a contradição de Coré, a rebelião de Coré, era no sentido de levar o povo de volta para o Egito, ou seja, trazer o homem de volta à servidão do mundo, de onde ele saiu. Exatamente. Ou seja, a pessoa volta para o pecado, e nós sabemos que o salário do pecado é a morte. Por isso que eles pereceram na contradição de Coré. Então, quando a pessoa volta para o Egito, ela volta para o pecado, ela volta para o mundo, ela volta de onde ela saiu. Então, ela volta com aquelas amizades que antes ela não tinha mais, ela volta para a questão de vícios, de comportamentos, tudo que antes ela já tinha sido liberta. Então a contradição de Coré e às vezes a pessoa quer também que o mundo entre dentro da igreja. Dentro disso aí, Guilherme, nós estamos falando para as nossas igrejas e, por exemplo, para vários irmãos que estão nos assistindo. Nós estamos num momento, a contradição de Coré. Você pega o jovem, ele entra dentro da universidade, começa a se desenvolver. Eu passei por isso, né? Fiquei anos dentro da universidade. Um tempo depois, o que acontece? Aí você começa a conviver. Aí o jovem, ele está na igreja e está lá na universidade. Aí o dia que ele vai casar, ele quer que o culto, olha só, porque o casamento é um culto de glorificação ao Senhor, pelo casamento, formação da família, né? A família está sendo, né, nascendo ali, mas ele se esquece desse momento, e a preocupação dele é com as pessoas de fora que vão vir, nem é para evangelização, mas o que eles vão achar do momento, o que eles vão achar. Aí ele vai, faz o culto, ele faz uma série de encenações, ele quer fazer encenações no culto para agradar os que estão de fora, o mundo. Ele vai para uma festa e quer que a festa seja parecida com o mundo, ele quer fazer uma coreografia, ele quer fazer uma dança, quer fazer uma música, ele quer que as pessoas admirem, quer que as pessoas não participem. Ele se esquece do momento importante da vida dele ali. E isso
Se nós não tivermos cuidado, os pastores tivermos cuidado com esse tipo de coisa, não tem nada demais, o mundo é assim, não tem nada demais, não tem nada demais, não tem nada demais. Aí essa coisa entra e você vê às vezes um casamento que começa aqui hoje, daqui a 2 meses se acabou, daqui a 1 ano se acabou, 6 meses se acabou, fez aquela festa, fez aquela encenação, tudo isso se acabou. Faltou a bênção do Senhor. Entendeu? Entrou a dificuldade. Aí que está a colocação. Pereceu. Começou mal. Entendeu? Deu início mal. O jovem... E isso é uma função, Guilherme e Francisco, nossa, para preparar os nossos jovens. Então, festa de 15 anos. Debutante. Debutante é para o mundo. Não vou dizer, presta atenção, não vou dizer que mulher não faça a jovenzinha, né, a moça, né? Está fazendo lá os seus 15 anos, que faça um culto especial, que faça uma festa, tudo bem, mas tudo dentro daquilo que é aceitável para o Senhor. Porque você está encaminhando aquela jovem para uma vida. Ela é uma adolescente, para a ciência, ela ainda é uma adolescente. 15 anos ainda é uma adolescente, entendeu? Então, você despertando tudo nisso é uma coisa perigosa. E é isso que você está falando aí. Mas pode concluir. E concluindo, pastor Amadeu, o perigo de você permitir que entre essas coisas do mundo dentro da igreja, né? E aí você entra com a questão da emoção do homem, com aquilo que é do mundo dentro daquilo que é sagrado, que é santo ao Senhor. Né? E isso é um perigo. E nós, como ministério, nós temos que vigiar isso, porque aquilo que o Senhor nos concedeu não é nosso, é do Senhor. O governo é do Espírito Santo, o rebanho é do Senhor. E Jó fala sobre isso. Eu vou deixar o texto aqui, Jó capítulo 14, verso 4, diz assim: quem do imundo tirará o puro? Ele responde: ninguém. Ou seja, você não pode pegar aquilo que é do mundo, aquilo que é impuro, e trazer para dentro da igreja e falar, não, agora pode. E você falou bem aí que o texto fala da rebelião. Rapaz, quando isso bate às vezes numa família, e você vai orientar um casamento, rapaz, às vezes a família até sai da igreja. Irmãos, não pode ser assim, até desse jeito. E às vezes as pessoas vão e fazem do jeito deles. Você tem que tomar uma posição para preservar o rebanho, às vezes, aí... É a rebelião. Vejam, tem que ter muito cuidado. A função nossa de pastor é muito... Porque a nossa função é espiritual. Né? Às vezes a gente pensa nisso e vê nisso. É por isso que é o título do nosso programa. Ministério é maior que a vida. Entendeu? Agora, vejam, vou só fazer uma coisa aqui para fazer o desfecho disso. Então, o Francisco falou sobre o caminho, né? Que é o caminho de Caim, que não é o profético. O profético é o cordeiro, Abel. Ele entrou para o caminho, as coisas dessa vida. Você falou a contradição de Coré, a volta ao mundo, né? Ao Egito, as coisas do Egito, trazer para dentro da igreja aquelas coisas, entendeu? Costumes, uma série de coisas. Você pode desenvolver isso, os pastores depois podem desenvolver isso demais dentro das igrejas. E o prêmio de Balaão. O prêmio de Balaão que eu vou falar é uma coisa muito séria, porque eu me lembro no início da obra, e eu fui pastor de seu Abílio Gueiros, pai de Gedeutia. Você conheceu? Conheci. Conheceu, né? Conheci. Seu Abílio era uma figuraça. Seu Abílio era um homem muito sério. Sério? Sério. Não abrir a boca fácil, não. Servo de Deus e tal, mas ele tinha um temperamento difícil. Mas ele tinha umas tiradas muito sábias. Era o início da obra, surgiu um problema sério na igreja. Sério, numa das igrejas. Foi um escândalo com uma moça, uma missionária. E aquela coisa toda aí,
E interessante que essa missionária, até eu estudava na casa de uma família que era da igreja, uma vez eles levaram lá para ela me evangelizar, mas ela era toda coisa e tal. E o escândalo foi em cima dessa moça que vivia evangelizando ali, era do Nordeste e tal, não sei o que lá. Ela se envolveu numa situação e uma pessoa questionou o seu Abílio sobre... Não, mas... Diz que essa mulher não foi tão usada pelo senhor? Usada pelo senhor? E agora, essa situação aí? Aí o senhor Abílio virou e disse assim, olha, isso não me assusta não. A Bíblia diz que Deus usou uma mula, pô. Aí foi muito engraçado, foi uma palavra assim muito seca, muito dura, mas muito real. O que é o perigo, no programa anterior foi o Francisco que falou, Balaão era um profeta, servo de Deus. E o adversário fez uma investida contra ele. E ele foi envolvido, e isso é o grande perigo que nós enfrentamos. O grande perigo. Você diz assim, você vê às vezes servos de Deus que foram usados pelo Senhor. Todo mundo sabe. Ah, mas fulano de tal não foi usado em milagre. Pode, acontece, foram. O senhor não foram usados em grandes evangelizações? Foram. Mas em um momento qualquer eles não vigiaram e entrou a dificuldade. E o que pode acontecer? E qual foi a dificuldade de Balaão? O adversário disse, não, você vai entregar a profecia de acordo com o que eu quero, o que eu acho. De acordo com aquilo que é conveniente. Rapaz, isso é um perigo. E eu vou te remunerar. Que é benefício. Você vai se beneficiar materialmente daquilo que o Senhor te deu. De graça, né? De graça. Às vezes, o Senhor usa um servo. Tá, com poder e usa às vezes, né? Ele jejua, olha, tudo bem. Se ele começar a achar, e às vezes o adversário insinua, que ele é tudo isso, aí ele começa a ser o abençoador. Veja, naquele assunto que nós damos lá no Manaim sobre Viva o Rei, quando Davi estava morrendo, Adonias deu a festa lá, do lado de fora da porta das ovelhas, junto ao tanque a porta da fonte do dragão. Davi orienta Natã e Benaia para irem levar Salomão lá junto à fonte de Gion. E Davi diz assim, você vai colocar o Natã e você vai fazer o seguinte, Natã, você vai ungir Salomão ali junto à fonte, vai colocar Salomão sobre a mula que é minha, Benaia vai puxar a mula e vai entrar na cidade. Salomão era um jovem, inexperiente. Benaia era um oficial valente, grande oficial, soldado de confiança de Davi. Não seria mais prático Benaia montar na mula e botar Salomão na garupa? Entrasse dentro da cidade, quando o mundo gritando aí, tem rei novo, aí Benaia, tem, fiquem calmo, tranquilo, não é Adonias, não, o rei está comigo. Não, pessoal, não, o rei está comigo. Onde está? Está aqui, está na garupa aqui, ó. Então você está na mula. A mula fala da obra, a obra de Davi, né? Que a mula, tá tudo, você está na obra, tá. Mas às vezes você está na obra, você acha que você é o mais importante. Você coloca o Espírito Santo na sua garupa. Isso entendeu? É importante. Todo mundo, quando olha, não vê.
Salomão? Vai ver Benaia. Quem que tá aí? Benaia. E Benaia e Salomão? Tá aqui na garupa. O perigo do ministério Muito bem é colocado. você colocar você à frente. Esse era o prêmio de Balaão, entendeu? Você vai fazer o que eu mando, o Senhor vai fazer aquilo, entendeu? Você é Senhor do Senhor. Pronto, você é Senhor do Espírito Santo. Então eu me lembrei, pastor Madeu, do senhor falando da experiência de Sansão, quando ele conta o segredo para a mulher e ela rapa o cabelo dele e fala assim: levantar-me-ei mais uma vez, mas não sabia Sansão que o Espírito Santo já tinha abandonado. Tinha se retirado. Exatamente. Perigo. O perigo. Então você tem a colocação, o prêmio de Balaão, ele é essa linha difícil, preocupante para ministério, entendeu? Você se beneficiar materialmente do ministério que o Senhor te deu é um problema sério. E veja só, todas as pessoas, todas, sem exceção, que entraram nesse caminho, tiveram um futuro difícil. Eu não estou julgando aqui irmãos, não estou nada disso. Eu sei de servos que são usados pelo Espírito Santo e tal, não estou julgando isso. O perigo, eu estou falando de Bíblia, ali, aquilo que está ali. Então, ai deles, né, caminho de Caim, contradição de Coré. E o prêmio de Balaão. É interessante quando você deu um exemplo aí de Salomão sendo puxado, né, por Benaia, ele ficou lá embaixo, né? Porque toda a evidência era para Salomão. Viva o rei. Viva o rei. Viva o rei. Essa é a função do ministério. Cadê Benaia? Benaia está lá embaixo. Quem tá? A mula dá para ver, tudo bem. A mula é obra e tal, tudo bem. Quem que tem a evidência? Salomão. Nós não podemos evidenciar o dom, não podemos evidenciar quem... Não, eu lembrei de uma frase que o pastor Jesus sempre falava, o seguinte: a revelação é da obra, não tem dono. Claro. Tanto é que a gente fala assim, me entregou uma revelação, eu já preguei na sua frente, você me entregou. Porque a revelação é da obra. E outra coisa, não pode ter dono. Quando Paulo começava suas cartas, ele colocava assim, o grande apóstolo, inenarrável, não servo. Servo de Jesus Cristo. Servo de Jesus Cristo. Né? Boa colocação. Então... nós queríamos, né, nós estamos terminando mais esse programa, então a ênfase a essas colocações são feitas aqui na Carta de Judas. Há muita coisa para dizer na Carta de Judas, mas nós estamos encerrando aqui, e nos nossos próximos programas, outros assuntos nós estaremos trazendo aqui para os irmãos, né? Nós vamos começar a falar, talvez, no próximo programa. Você tinha falado sobre uma sugestão? Era diáconos, os diáconos, vamos falar? Formação dos diáconos. Formação dos diáconos. Nós vamos começar a falar, então, nos próximos programas, sobre a formação do diácono. Como é que o diácono é separado dentro da igreja, né? Isso tudo. Mas isso no próximo programa. Francisco, a paz do Senhor. A paz do Senhor, irmãos. A paz do Senhor. Deus. Guilherme, a paz do Senhor. A paz do Senhor. A paz do Senhor a todos. Até o nosso próximo programa. TV Manaim, uma TV para você ver.